Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Abrindo a Bíblia, me lembrei de você. Você que assiste, muito obrigado. Você que já se inscreveu no canal também, nós agradecemos. E também agradeço pelas orações, pelas palavras, pela alegria que os irmãos têm de receber os vídeos e a alegria que eu tenho também de compartilhar um pouco da palavra de Deus, ok? Então, como nós havíamos combinado, hoje então é a quarta parte dos nossos vídeos. Então, o tema de hoje é: a Bíblia é a fonte de crescimento para o homem, né? O nosso tema central é esse, mas o de hoje é: a Bíblia é fonte de crescimento, ok? Então, logo após a vinheta, eu vou fazer o versículo de abertura e em seguida teremos uma oração, ok? Roda a vinheta. Certo, vamos lá. Romanos capítulo 15, verso 1, diz assim o texto bíblico: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ou seja, de que forma então eu e você, nós que somos um pouco mais resistentes, um pouco mais fortes do que os outros? Eu digo não no sentido de força física, tá? Mas psicologicamente, mental, espiritual. Sabe, aquela pessoa que não se abala com tanta facilidade, aquela pessoa que está sempre positiva nas lutas e tribulações. E tem aquelas pessoas que são fracas, são frágeis. E quando a Bíblia diz que você e eu, nós devemos ser suporte, não é suportar aquela pessoa que te incomoda, não é suportar aquela situação. Ser suporte é andar junto, ajudar, carregar o fardo uns dos outros. Então, o desejo do meu coração para nós termos uma vida melhor é que você e eu sejamos suportes para os mais fracos. Você é forte espiritualmente? Suporte. Você é forte psicologicamente, emocionalmente? Suporte os que são mais fracos. Tá bom? Então eu convido você agora, depois da leitura desse texto, vamos fazer uma oração e vamos dar início então à nossa reflexão de hoje. Tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do altar do Senhor novamente, com a esperança, com a alegria de que dias melhores virão, com a certeza e a convicção de que o Senhor vai fazer com que tudo isso passe, com que tudo isso acabe, sem maiores danos, sem maiores transtornos. Eu peço agora que o Senhor visite aí esse amigo, esse irmão, essa irmã, este jovem, este homem, esta mulher, que está aí, ó Deus, buscando direção do Senhor, ou que está se sentindo só, abandonado, ou com alguns sintomas de depressão, ou com baixa autoestima. Nós rogamos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa visitar esta casa, esta família, e que o Senhor possa ser com todos que estão me ouvindo agora. Que as ricas bênçãos do Senhor alcancem aos amigos e irmãos que me ouvem agora, e até mesmo esses que eu não conheço, que ouvirão esta mensagem, esta palavra e esta reflexão. Visita cada um deles de forma especial, para que possamos crescer juntos na fé, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos. Nós já falamos do versículo de abertura, que é Romanos capítulo 15, e agora então a quarta parte do nosso vídeo, que é: a Bíblia, ela é fonte de crescimento. Lá em Gênesis, no começo da Bíblia, nós vamos encontrar lá que Deus foi criando todas as coisas, e Deus criou o homem para que ele fosse fecundo, para que ele crescesse, para que ele multiplicasse e povoasse a terra. Tá bom? Então, o crescimento, ele faz parte da nossa vida. Então, se você tem uma criança que ela não está desenvolvendo naturalmente, o que você faz? Você busca um tratamento, busca um medicamento para que essa criança, para que esse adolescente, ele desenvolva de forma gradativa, gradual, mas de forma
que isso seja, que tenha um padrão, né, de crescimento. Então, quando você olha e percebe que uma criança não está tendo desenvolvimento, não está crescendo, é preciso então buscar um tratamento. E quando nós estamos assim, depois de adultos, como nós podemos crescer? Determinada idade, salvo engano, 25, né? O homem, 25 anos de idade, para de crescer. Aí então, o que você precisa fazer para ter esse crescimento que eu estou dizendo aqui? A Bíblia é fonte de crescimento para mim e para você. É um crescimento emocional, um crescimento espiritual, um crescimento onde a nossa mente vai ser mais fortalecida e vamos ser livres de um monte de coisas que são ruins e nocivas para o ser humano, tá bom? O texto que nós vamos compartilhar é apenas um versículo. O texto é 1 Pedro, capítulo 2, no verso 2, que diz lá assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Desejar como a criança recém-nascida deseja o leite materno. Os bebês, os recém-nascidos, então eles dependem da mãe, né, do leite materno. Então, quando uma criança nasce, você já não pode dar uma papinha para ela, você já não pode dar uma comida, um arroz, um feijão, uma sopa. De acordo com que ela vai crescendo, você vai mudando a alimentação. E assim também a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, ela vai desenvolvendo ao longo dos dias, dos meses e dos anos, que você vai tendo intimidade e comunhão, então, com Deus por meio da palavra, tá bom? Então, isso é o que é importante. Esse crescimento, ele tem que vir naturalmente. É como o amadurecimento, não é assim que nós entendemos a vida? Quando nós vamos amadurecendo, nós vamos mudando os nossos conceitos, vamos nos transformando em pessoas melhores. Então, isso é o mais importante para nós. Esse crescimento de forma saudável, o alimento correto, na hora certa, na temperatura certa, é que vai fazer com que uma pessoa desenvolva, com que uma pessoa cresça. E esse crescimento que Pedro está falando aqui, esse crescimento espiritual, esse crescimento então que traz salvação para mim e para você. O crescimento, ele pode ser marcado pelo desejo pela palavra de Deus, pelo prazer, com intensidade, como que essa mesma criança deseja o leite materno, nós devemos desejar então buscar a palavra de Deus para que a nossa vida seja uma vida melhor. Não importa se você não é crente ainda, cristão, protestante. O que importa é que você tenha o prazer de meditar na Bíblia, na palavra de Deus, ok? E eu dividi essa nossa conversa de hoje em 5 partes, tá bom? Então eu vou repetir. O cristão ele deve ter esse prazer pela leitura bíblica, prazer pelo crescimento. Assim como você deseja um crescimento na sua área profissional, na área acadêmica, em alguma área da sua vida, você também deve buscar e precisa buscar esse crescimento e esse amadurecimento espiritual que Pedro então nos mostra aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Então, primeiro aqui, a primeira ferramenta, o primeiro meio, a primeira coisa que nós devemos observar para ter esse crescimento, para ter essa convicção que a Bíblia é fonte de crescimento para o homem, lembre-se de sua fonte de vida. Já mencionei lá em Gênesis, quando Deus faz a criação de todas as coisas, ele cria o homem e Deus então ele é a fonte de vida. Se você for procurar em todas as religiões, Deus, ou melhor, em todas não, algumas, que Deus é o Deus criador de todas as coisas, que Deus ele é fonte de vida. A vida que nos deu foi Deus, não foi assim que Deus fez com Adão? Deus criou Adão do pó da terra, depois soprou em suas narinas a pneuma, o fôlego de vida, o espírito de vida. Deus é aquele que tem o poder de dar a vida e tirar a vida a quem Ele quiser, na hora que Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Então eu peço para você então
que você se lembre da sua fonte de vida. E o texto referente aqui, ou melhor, o texto de referência é Hebreus, capítulo 4, no verso 12, que diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, não tem como a palavra de Deus não trazer mudança na sua vida. Lembre-se então da sua fonte de vida, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que essa espada de dois gumes. A palavra, ela corta para eu, que estou falando, pregando e ensinando, tanto para você que está me ouvindo aí agora. Então, tudo que eu prego, que eu ensino, que eu compartilho com vocês, eu experimento também, tá bom? Eu sou homem, criação, criado à imagem de Deus, como você também é. Tenho as minhas lutas e tribulações, necessidades, dificuldades, mas eu vou seguir rompendo em fé para servir e agradar ao Senhor, mesmo sendo assim, pobre pecador, cheio de falhas. Deus, ele se interessa por mim e por você, tá bom? Então, primeiro aí, não esquecer de que Deus é a sua fonte de vida. E segundo, então, é eliminar o pecado da sua vida. Referência é 1 Pedro, capítulo 2, no verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicências. Observa, então, que tudo que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida é pecado. Lá em Êxodo, capítulo 20, vai falar um pouco sobre os mandamentos e os 10 mandamentos. Isso faz parte dos 10 mandamentos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, não sendo mal com o próximo, não sendo mal em determinadas ou em todas as situações, que você não seja encontrado com um dolo, com uma acusação, com uma dificuldade, com um problema, para que você também não seja hipócrita. Fuja da hipocrisia, fuja então das invejas, fuja de toda sorte de maledicência. Elimine o pecado da sua vida. E isso então pode te ajudar a ter um crescimento de forma saudável, sadia e sem nenhum tipo de transtorno, ok? E o terceiro aqui é admitir então que precisa da verdade de Deus. Quando você admite que precisa da verdade de Deus, que a Bíblia é a verdade de Deus, Bíblia é a palavra de Deus. Lembra? Eu deixei escrito aqui para não esquecermos. O primeiro ponto nosso, o primeiro vídeo nosso foi: a Bíblia é fonte da verdade. O segundo vídeo foi: a Bíblia é a fonte de bênção de Deus quando ela é obedecida. E o terceiro é que a Bíblia é fonte de vitória para todos aqueles que se aproximam dela. E o quinto aí foi: a Bíblia é fonte de poder. E o sexto também é: a Bíblia é a fonte de orientação. Mas voltemos aqui então para o número 4. A Bíblia é a fonte de crescimento para todos os homens, criação. Admitir que precisa da verdade de Deus. É difícil, né? Quando nós cometemos algum erro, cometemos alguma falha com alguém, é tão difícil você chegar naquela pessoa e dizer assim: ô, querido amigo, querido irmão, colega, chefe, sei lá, esposa, meu filho, minha filha, desculpa, me perdoe, porque eu falei o que não deveria, eu fiz aquilo que não deveria fazer, te tratei mal. É muito ruim, difícil pedir perdão, difícil reconhecer o erro. Para mim é assim, e para você também é, porque nós somos homens, criação, e nós estamos debaixo do pecado. Mas nós podemos então, através de Jesus Cristo, através do Evangelho, da Palavra de Deus, crendo que a Bíblia é fonte de crescimento, podemos então mudar
a nossa história, admitindo então que nós precisamos de Deus. João capítulo 6, versos 68 a 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro, então, aqui, ele admite que ele precisa de Deus, ele admite que não tem outro lugar mais seguro a não ser este, que é este lugar que é a palavra de Deus. Se você ler esse texto de João, capítulo 6, você vai entender melhor o que eu estou querendo te dizer. Admitir que precisa da verdade de Deus é o terceiro passo nosso aqui. O primeiro passo foi, lembre-se da sua fonte de vida. O segundo passo é eliminar o pecado das nossas vidas. E o terceiro passo aqui é admitir que você precisa de Deus. Ok? E o quarto passo aqui é buscar o crescimento espiritual. Buscar crescer espiritualmente. Se você observar, agora eu vou dizer todas as religiões, de alguma forma eles estão buscando um crescimento espiritual. Se você observar quem faz yoga, se você for observar as religiões orientais, eles estão sempre buscando um crescimento espiritual. Um monge, qualquer outro tipo de religião. Católico, espírita, budista, crente, todos vão dizer que estão em busca desse crescimento espiritual. Tem certos gurus aí na internet, na mídia, em todos os lugares, que eles sempre estão buscando esse crescimento espiritual. E o texto bíblico aqui, para esse crescimento, quarto e último ponto aqui, é buscar o crescimento espiritual. Efésios, capítulo 4, do verso 15 ao verso 16, diz assim: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Observa então que esse buscar esse crescimento espiritual, ele envolve outras pessoas. É uma justa cooperação de todas as partes para que tenha então esse crescimento. Tá bom? Então, o quinto ponto nosso aqui é avaliar então as suas bênçãos, ou seja, avaliar as bênçãos de Deus. Não é assim que você e eu nós fazemos quando nós estamos diante de duas situações, de alguma dificuldade? Vamos avaliar qual a melhor saída, vamos avaliar qual a melhor opção. Deus nos deu essa capacidade de avaliação para ver que caminho seguir, o que é melhor fazer. Deus nos deu esse privilégio, essa oportunidade de avaliar as bênçãos de Deus. No Antigo Testamento, Deus fez muitas promessas para o povo. Lá em Deuteronômio capítulo 28, 29, fala das bênçãos da obediência e da punição da desobediência. Uma série de coisas que você pode observar. Avaliar se as bênçãos de Deus elas são boas para mim e para você. Avaliar se as coisas que o mundo oferece são boas para mim e para você. Avaliar se a nossa carne, se o que a nossa carne está pedindo é bom. Uma maneira de descobrir se aquilo que você está fazendo é bom é você fazer a seguinte observação. O que você está desejando é bom para você e para o coletivo? Se isso que você vai fazer, você tem coragem de fazer em um grupo ou só pode fazer escondido, secreto? Tudo que você for fazer, assim, entre aspas, né? Que for causar dano para alguém ou para você mesmo, ou para um grupo que você não pode compartilhar com alguém da sua família, da sua confiança, cuidado, tem algo errado aí. E Romanos, 1 Pedro, capítulo 2, no verso 3, diz assim: se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Então você tem experiência que Deus é bom, que Deus é bondoso? Observa que nas ruas da nossa cidade, quase todos os carros, escrito assim, aquela frase, Deus é fiel.
Aí você vai lá e olha em outro carro, está lá assim, ó, presente de Deus. Deus é fiel. Resultado de Malaquias 3:10, resultado daquilo, resultado disso. Deus é fiel para cá, Deus é fiel para lá. A pergunta é: e você que me ouve agora? Você que me ouve é fiel a Deus? Ah, mas pastor, eu não minto, eu não roubo, eu não tomo cachaça, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E daí? João Batista, ele veio ao mundo como precursor, preparar o caminho para Cristo. Ele não bebia, ele não comia carne, ele não fazia um monte de coisas. Aí Cristo chegou, aí o povo reclamava de João, falava mal de João. João Batista, o batizador. Aí Jesus chegou aqui no ministério terreno, aí ele tomava vinho, Jesus ia na festa de casamento, Jesus ia na casa do publicano pecador, que é o caso lá do Mateus. Jesus ia do Mateus não, do Zaqueu. Jesus andava com esse povo. Aí eles chamavam Jesus de quê? De glutão, beberrão. O extremo demais. Então essas coisas, elas não podem ser o padrão de julgamento ou de qualidade, se você é bom ou se é ruim. Buscar o crescimento espiritual é o nosso quinto ponto aqui. Romanos capítulo 12, do 1 ao 2. É um texto bem conhecido de todos nós também. Diz aí: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu busco esse crescimento espiritual, eu vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, ok? Então, se você buscar de Deus, andar com Ele, da maneira que Ele colocar isso no seu coração, você então vai ter mais facilidade na sua vida. A Bíblia é fonte de crescimento para mim e para você. Outra coisa importante que eu quero compartilhar também, está lá em Romanos, capítulo 15, no verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vou repetir. Romanos, capítulo 15, verso 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o crescimento que a Bíblia nos mostra, ele vai nos dar esperança. Observa então que a religião, ela vai trazer um certo conforto, um certo acalento, um certo cuidado na vida do ser humano. Não é assim que quando o homem ele se encontra com Deus, a sua vida é transformada e ele fica então cheio de esperança. Nesses momentos que nós estamos vivendo aqui de distanciamento social, não podemos ter muitas pessoas reunidas no mesmo local, no mesmo lugar, e uma série de coisas. O que pode dar esperança quando você está sozinho em casa? Quando está sozinho com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, ou está em trabalho em home office. O que fazer então? É buscar então esse crescimento para que você tenha uma vida saudável, tá bom? E essa então foi a nossa quarta parte da Bíblia, como a Bíblia é fonte de vida para o homem. Esse é o quarto vídeo então, a Bíblia é fonte de crescimento. E o desejo do meu coração é que você cresça, não apenas em estatura, mas que você tenha esse crescimento espiritual,
para que a sua vida seja melhor, para que você seja o suporte para as pessoas que são fracas nesse momento de pandemia, nesses momentos de crise, nesse momento de depressão, nesse momento de enfermidade. Você que está aí com um familiar doente, acamado, não está se sentindo bem, você precisa ser forte para cuidar dele. Alguém está fraco na sua casa? Seja suporte para ele, seja essa força, busque esse crescimento espiritual para que a sua vida e a sua casa seja um lugar melhor, tá bom? Então vamos encerrar por aqui. Agradeço você que assistiu, que vai assistir esse vídeo, que está assistindo, que Deus assim te abençoe ricamente. Seja muito feliz e busque esse crescimento espiritual na Bíblia, que é a palavra de Deus. E repito, não se esqueça, o nosso canal é Abrindo a Bíblia, me lembrei de você. Se inscreva aí no canal, ative aí as notificações para que você possa então assistir todos os vídeos que nós vamos colocando aí ao longo dos dias. Tá bom? Amigo, amiga, você que me escutou, meu querido irmão, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo então.